Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível desse canal maravilhoso aqui que vocês amam tanto. Hoje nós finalmente iremos finalizar a trilogia de Five Nights at Candy's com Five Nights at Candy's 2, um dos jogos mais odiados pela fandom? Como assim? Por incrível que pareça, Five Nights at Candy's 2 divide muito a opinião do público, com muita gente odiando, porém, obviamente, muita gente também gostando. Bom, mas por que o jogo é tão odiado assim por algumas pessoas? Nós vamos desvendar hoje na review de Five Nights at Candy's 2. Sejam muito bem-vindos a mais uma Victor Review de fangames de FNAF. Mas enfim, hoje iremos terminar a história de Mary Schmidt, ou melhor, da família Schmidt, de uma vez por todas e acabar com essa trilogia incrível de fangames oficiais de FNAF. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF e agora sim, bora pro vídeo. Lançado 28 de fevereiro de 2016, Five Nights at Candy's 2, apesar de ser o segundo jogo na ordem de lançamento, ele é o último na ordem cronológica da história, com o jogo avançando no tempo no ano de 2007, depois de Mary se casar e ter uma filha, chamada de Mary Lynn Schmidt, quase o mesmo nome da mãe. Uma garota de 17 anos que vai cumprir a aposta dos amigos da escola, porém essa aposta irá mudar a vida dela para sempre. E apesar de que eu não vou fazer um resumo de Five Nights at Candy's 3, lá no final do vídeo eu vou fazer um resumo da linha do tempo em si, né, da história, como ela ocorre do começo até o final, beleza? E antes de eu começar a review do jogo em si, me permita contar a história dos minigames que se passa antes dos acontecimentos do jogo, beleza? Depois de todos os acontecimentos de Five Nights at Candy's 1 no ano de 1987, nós avançamos no tempo para 89, em que certo dia o animatrônico Chester, o chimpanzé, decide andar por aí pela hamburgueria. Inclusive a gente descobre que os animatrônicos de Candy e Cindy estão prestes a ser atualizados, menos o próprio Chester, infelizmente. E então certo dia, após ele encontrar uma chave, ele decide abrir uma porta bem suspeita, que é nada mais nada menos que a porta onde fica o rato trancado, né, na hamburgueria, para ninguém descobrir onde ele tá. E depois desse ocorrido, Chester é desmontado e desativado para sempre, e provavelmente foi desmontado pelo próprio rato. E em paralelo a isso, Candy e Cindy são atualizados, e as crianças adoram essa atualização, que eles estão mais bonitos, mais polidos, mais dinâmicos, enfim, é isso. Porém, avançando no tempo, especificamente para 1993, nós chegamos em um momento em que um guarda noturno foi assassinado. Muito provavelmente foi o rato depois de ser libertado pelo Chester. Mano, que bizarro. Um corpo morto em FNAF, mano. O rato ele decide pôr a culpa no Candy, então as autoridades pensam que foi o próprio Candy que finalizou aquele guarda noturno. E então eles decidem desativar o Candy, a Cindy e o resto dos animatrônicos, enviá-los para a fábrica e fechar a hamburgueria de vez para sempre. Que só a título de curiosidade é a mesmíssima fábrica da Robotics Corp, que aparece lá no primeiro jogo em que a Mary trabalhava. Então sempre que eu falar a fábrica, é a fábrica em que a Mary trabalhava, beleza? E então depois de um tempo a fábrica também é fechada e avançamos no tempo de 2007, quando conhecemos Mary Lynn Schmidt, a filha de Mary Schmidt, a personagem que a gente controla durante a franquia inteira. Mary Lynn acaba perdendo uma aposta com seus amigos da escola, tendo que passar 5 noites na fábrica abandonada. Mas enfim, vamos logo começar a review desse jogo. Bom, nessa parte eu não vou me prolongar muito, então eu vou criar uns subtópicos dentro do tópico, porque as noites não tem ligação, não tem ninguém conversando com você, é apenas você sozinho contra os animatrônicos. Então eu vou falar sobre os animatrônicos, a mecânica deles e é isso. Bom, vamos começar pelas mecânicas. As mecânicas são muito simples. Bem na sua frente você tem uma espécie de flash que você tem que ligar para ver se tem alguma coisa na sua frente. Caso tiver algo na sua frente, você tem que abrir a câmera e tocar um dos telefones em qualquer lugar do mapa, tipo qualquer mesmo. Ele pode estar lá em cima o telefone que o bicho vai para lá. Caso um animatrônico já estiver na sala em que você está tocando o telefone irá desligar, como se o animatrônico tivesse atendido, e ele vai ficar muito tempo sem poder você usar. Então prestem muita atenção aonde forem ligar, porque senão você vai perder o telefone e vai ficar muito tempo até retornar. Eu vou mostrar pra vocês na prática, ó. Quer ver? Atendi, ligar o telefone. Ó, desligou. E, tu viu, tem um bicho aqui e
ele simplesmente não vai funcionar mais. Então, como eu disse anteriormente, prestem atenção para não perder o telefone, pois agora eu irei explicar as mecânicas dos animatrônicos. Vamos começar pelos irmãos gêmeos Candy e Cindy, os animatrônicos que foram atualizados há vários anos atrás. Que depois daquele acontecimento bizarro dos anos 90, em que acharam que o Candy que matou aquele guarda noturno, os animatrônicos foram desativados e mandados de volta para a fábrica, lá nos anos 90. Então, chegamos em 2007, o ano em que se passa o jogo, né, a gameplay, em que os animatrônicos já estão velhos, completamente carcomidos e murchos. Mas enfim, a mecânica de Candy e Cindy vão ser a mesma, vocês vão ter que ligar o telefone para chamar eles de volta caso eles apareçam no corredor. Pode ser qualquer telefone, tipo, a mecânica é muito simples. Então, depois de algumas noites, nós conhecemos o Wideree de Chester, o Chester estragado, completamente ferrado e não atualizado, é o mesmo modelo da primeira geração dos animatrônicos. A mecânica dele é uma das poucas que é diferente, em que ele vai aparecer em uma câmera aleatória e ficar batendo no duto de ventilação, e você tem que ligar o telefone para ele sair correndo dali. Caso contrário, se ele entrar no duto, ele vai chegar até sua sala e te dar um jump scare. E depois de algumas noites conhecemos o Pinguim estragado, o Pinguim Wideree, em que ele vai fazer o papel de Phantom Balloon Boy do FNAF 3, em que ele vai aparecer uma câmera aleatória mostrando o rosto, que se você encarar por muito tempo, ele simplesmente dá erro na sua câmera e vai fazê-la reiniciar tudo de novo e você vai perder um tempo danado. Ué, vocês devem estar se perguntando, mas cadê o personagem, mano? Ele é pequenininho, mano, é muito pequenininho, velho. E ele nem aparece de corpo inteiro no jogo. E o último personagem da noite comum é o Wideree de Blank, em que a mecânica dele é a mesma do Candy da Cindy. Ele vai aparecer no seu corredor, você tem que ligar o telefone e ele vai embora. E então, completando as 5 noites normalmente, você libera a noite 6, em que o desafio final é nada mais e nada menos que enfrentar o rato e o gato, os pesadelos de sua mãe, Mary Schmidt, agora passada para a filha Marilyn Schmidt. De alguma forma, o rato foi transportado de volta para a fábrica, fazendo finalmente dupla com o gato pela última vez. E não sei se vocês repararam, mas nesse jogo não temos a presença de nenhum Shadow, seja o Shadow Rato ou o Shadow Gato. E o motivo vai chocar vocês. A forma Shadow dos personagens do rato e do gato são nada mais nada menos que a extensão da alma dos atores, né, dos personagens que estão possuindo os trajes. E a forma Shadow só se materializa se um estiver longe do outro, como por exemplo no FNAF 1, em que na hamburgueria só estava o rato. Então, pro gato marcar presença, ele mandava a sua forma Shadow pra lá também, fazendo dupla um com o outro também. E paralelamente, naquela mesma época, a sombra do rato estava na fábrica junto com o traje do gato. Isso foi confirmado pelo próprio Emil Mako no Reddit, já que ele disse que ele queria explicar algumas coisas que não deu pra explicar nos jogos, e seria importante explicar pros fãs, pra caso alguém não conseguisse chegar em uma conclusão. Agora eu irei pro tópico das noites para poder explicar a história de Marilyn Schmidt, a filha de Mary Schmidt. Bom, eu queria começar sobre a dificuldade desse jogo, né? A dificuldade das noites em si. Muita gente diz que Five Nights at Candy's 2 é muito fácil, que você zera em um dia. E olha, isso é verdade em partes. Tipo, sim, Five Nights at Candy's 2, da noite 1 até a noite 6 é muito fácil. Você tanca o rato e o gato certinho. As noites 5 nem é tão difícil assim. É completamente fácil, irmão. Tipo, dos 3 jogos, ele é o mais fácil de todos. Você zera realmente em um dia. O problema mesmo tá no desafio dos extras. Nos extras de Five Nights at Candy's 2 tem um desafio chamado 7/20, em que todos os personagens ficam com a dificuldade no talo, como se fosse a Custom Night no 20. E toda a dificuldade que o jogo tava guardando tá ali. Eu simplesmente não consegui zerar, gente, é sério. Bom, vamos lá agora, vamos ver, né, quanto tempo eu duro, gente. Vamos lá. Alguns momentos depois... Gente, eu infelizmente morri, o Chester tá vindo, não durei nem em poucos minutos. Beleza, né? Mas tá bom. Puta que pariu. Tipo, toda a dificuldade do jogo tá ali no 7/20. O Emil Mako não poupou esforço, velho. Mas falando como um jogador casual, sim, o jogo é muito fácil e também muito bugado. É muito bugado, é muito fácil de bugar Five Nights at Candy's 2, gente, é sério. Tipo, na tela de morte você buga. Mas enfim, vamos falar do jogo agora. Na história, a gente controla Marilyn Schmidt, a filha assumida de Mary Schmidt, a personagem protagonista dos jogos anteriores. Agora a gente controla a filha dela. A Marilyn
Marilyn foi desafiada pelos seus amigos da escola a passar 5 noites naquela fábrica abandonada. E a Marilyn, como alguém que não quer nada, resolveu cumprir o desafio, né? Por que não? É só mais uma sexta-feira, passar a noite numa fábrica abandonada. E então, pra cumprir o desafio, ela leva uma câmera fotográfica pra tirar foto, né? Pra ter aqueles flashes de luz, e com a câmera de segurança da fábrica do sistema SAS. E depois de passar as 5 noites, a gente tem o último desafio da noite 6, em que a Marilyn enfrenta o rato e o gato. Muita gente diz que nessa noite não é a Marilyn, em si na verdade a mãe dela, mas eu não encontrei em nenhum lugar dizendo isso, nem o Emil Mako falando, então se alguém puder dizer aí nos comentários, por favor, eu fico agradecido. E então, depois de completar o desafio da noite 6, a fábrica que estava marcada para ser demolida pega fogo. Provavelmente foi a Marilyn, né? Ela botou fogo na fábrica e então todos os animatrônicos, todas as fantasias, tudo do passado de Mary foi queimado junto, e terminando a saga da família Schmidt para sempre. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de resumir pra vocês toda a linha do tempo de Five Nights at Candy's do começo ao fim, né? Pra vocês não ficarem perdidos pra próxima review. Vamos lá então. Nos anos 60 acontecem todos os acontecimentos de Five Nights at Candy's 3. Os atores do gato e do rato são assassinados pelo Puppter e a Mary presencia tudo, ficando traumatizada. Depois de um tempo ocorre o minigame do Five Nights at Candy's 2, em que a Mary presencia o seu irmão levando um tapão do rato animatrônico, que está possuído pelos atores. E então começa toda a gameplay de Five Nights at Candy's 3, o Puppter é preso e a Mary finalmente, né, acaba com seu trauma. Depois de um tempo a fábrica é construída, Candy e Blank são construídos pela primeira vez e o rato e gato são mandados para a fábrica, enquanto Candy e o Blank são mandados para a nova hamburgueria que substituiu o teatro. Então chegamos no ano de 87, em que acontece várias coisas importantes. A primeira delas é Mary, depois de adulta, indo trabalhar na fábrica da Robotic Scorpion, onde tudo começou. Porém, certo dia antes de trabalhar, ela decide ir na Fred Fazbear para dar uma olhadinha, mas quando ela dá de cara com a Puppet, ela se confunde muito achando que é o Vinny, o cara que assassinou os atores, voltando o seu trauma mais uma vez. E em paralelo a tudo isso, Candy acaba atacando o pai de uma criança que estava dando bronca nela, matando no processo. E então, a hamburgueria é obrigada a desativar o Candy, se tornando Old Candy. Durante o trabalho na fábrica, Mary acaba presenciando a construção de Candy e Cindy e o assassinato de duas crianças gêmeas, que acabam possuindo os animatrônicos de Candy e Cindy, orquestrado pelo gato e pelo rato, eles que assassinaram essas crianças. Depois desse ocorrido, Mary pede demissão e decide ir trabalhar na hamburgueria do Candy's, agora com novas atrações, com Candy, Cindy e Chester. E então começam os acontecimentos de Five Nights at Candy's 1, em que Mary decide passar por vários perrengues e então é demitida no final. E então, avançando alguns anos no futuro, ocorrem os minigames de Five Nights at Candy's 2, em que Candy e Cindy têm seus modelos atualizados enquanto Chester é descartado. Então, nos anos 90, o rato acaba matando um segurança, as autoridades pensam que foi o Candy e então eles decidem fechar a hamburgueria para sempre e mandá-los de volta para a fábrica. E posteriormente, a fábrica também acaba fechando. E então chegamos no ano de 2007, em que ocorre tudo que eu acabei de citar nessa review, que foi muito rápido. E agora só o que nos resta é tentar encaixar Finac Fur, que será o spin-off oficial de Finac, que também estará na fanverse, e óbvio, Five Nights at Candy's 4 para fechar essa linha do tempo. Incrível! E antes de terminar o vídeo, aqui vai algumas curiosidades bem interessantes. Como eu disse no vídeo passado, Five Nights at Candy's e Pop Goes coexistem no mesmo universo, os dois jogos são canônicos. E apesar dos dois restaurantes não se cruzarem durante a história, duas personagens se encontram sim. A personagem que a gente joga durante o Five Nights at Candy's 2 inteiro, a Marilyn Schmidt, lá na frente acaba se tornando amiga de uma personagem muito importante de Pop Goes, chamada de Bonnie Glide, uma personagem muito importante de Pop Goes, que é filha do gerente do restaurante. Eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é uma personagem muito importante. E as duas fazem parte do Projeto Violeta, um projeto que vai ser apresentado provavelmente em Pop Goes Evergreen, porque eu não faço a menor ideia e eu não achei nada sobre a respeito. Uma curiosidade bem da hora é que o Emil Mako falou que a parte da gameplay do Finac 2, onde a gente fica naquele escritório da fábrica, ele é o andar de cima, onde fica os telefones, etc, é o andar de cima. E o andar de baixo seria onde fica as esteiras, onde a gente vê em Five Nights at Candy's 1. Agora, a respeito de Five Nights at Candy's 4, o que esperar desse jogo? Bom, o próprio Emil Mako falou
falou que Five Nights at Candy's 4 não focará na família Schmidt. A família Schmidt, a saga da família da Mary e da Mary em si acabou. Finalmente, Five Nights at Candy's 2 fecha esse ciclo dessa família. E que Five Nights at Candy's 4 focará nas pessoas da fábrica, na Robotics Corp em si, na fábrica em si. Mas então, Victor, o que você achou de FNAC 2? Obviamente o jogo é muito ruim, certo? Então, gente, Five Nights at Candy's 2 não é ruim. Tipo, sim, o jogo é bugado, tem muito bug, é fácil, você zera em um dia e se você se esforçar um pouco, você ainda consegue zerar a Custom Night, o que não é o meu caso. Em certos momentos, os personagens parecem que estão feitos de massinha, a modelagem não envelheceu um pouco bem, mas tá longe de ser horrível. Tipo, é o mais fraquinho dos três, obviamente, mas não é ruim. Pelo amor de Deus, da onde vocês tiraram que é ruim, mano? É igual a galera que começou a falar mal de Five Nights at Freddy's Sister Location, tipo, do nada, virou moda. Eu não entendo porquê, é sério. Mas é isso, gente, diga aí nos comentários o que vocês acham desse jogo, o que vocês acham da franquia Five Nights at Candy's em si, se ele é um ótimo jogo pra estar na fanverse. E é isso, gente, fiquem espertos que eu tô no hype da fanverse e a próxima Victor Review será Pop Ghost. Eu espero que vocês tenham gostado, até mais, um beijo e tchau, tchau.